Fala gestor, fala gestora, sejam bem-vindos ao Marketing Sem Caos, o quadro aqui no canal da Consultoria Digital, onde eu ajudo você a acabar com o caos aí no marketing da sua empresa. Eu sou Daniel Imamura, fundador da Consultoria Digital, e hoje eu trouxe um convidado, vocês estão até vendo aqui que a gente está num ambiente novo, diferente, para bater um papo super importante. Até tomei nota aqui para não esquecer de nada, que é o Ricardo Pisa. Ele é Wealth Planner, multiempresário, consultor empresarial e advogado há mais de 22 anos. Em sua trajetória, ajudou a planejar, desenvolver e consolidar o patrimônio de centenas de empresas, famílias e pessoas em diferentes condições. E eu trouxe o Ricardo aqui porque ele conversa com vários donos de empresa. Isso me lembrou bastante que nós, como gestores do marketing, muitas das vezes precisamos convencer os donos, o CEO da empresa, a aprovar um plano de marketing, tomar novos rumos para o marketing da empresa. E aqui a gente vai coletar algumas dicas com o Ricardo. Ricardo, muito obrigado aí pela sua presença e se apresente aí. Daniel, primeiro de tudo, muito obrigado pelo convite. Acho que você tocou agora num ponto muito importante, né, que é esse relacionamento com os donos de empresa, que em geral não são seres humanos. Também ali com suas dúvidas, não sabem quais caminhos vão tomar, não importa o tamanho que eles estejam. Então, sempre importante a gente poder contribuir com um olhar diferente, olhar também de dono, olhar de quem acompanhou muitos donos e ajudar aí teu público no melhor que a gente puder. Mais uma vez, obrigado pelo convite. Maravilha. Então, vamos explicar primeiro para o pessoal o que é o Wealth Planner. Acho que nem todo mundo sabe. Show de bola, show de bola. Esse talvez tenha sido, nesse momento, a grande escolha da minha vida. Divulgar o que é o Wealth Planner, o que é esse profissional. E é uma profissão carente, a gente precisa de mais gente se tornando Wealth Planners. E aí já tirar algumas confusões que se faz, a gente estava falando aqui um pouco fora do ar, que normalmente as pessoas têm quando a gente fala nessa atividade. O Wealth Planner, ele é um profissional especializado em planejamento patrimonial e sucessório. Ou seja, é um profissional que trabalha todos os vértices do patrimônio de um determinado cliente, especializado especialmente em grandes fortunas, né? A gente chama de clientes HNW, High Net Worth, clientes que tenham mais de $1 milhão líquidos aplicados em instituições financeiras. Então, além do patrimônio, tem que sobrar ali 1 milhão aplicados. E esses clientes, eles têm um tamanho, né? Eles têm um porte, eles têm uma série de patrimônios, negócios, famílias grandes, e você tem que planejar como é que você atravessa as gerações, como é que você transfere esse patrimônio para as próximas gerações, como você aumenta a liquidez dele, como você gera mais riqueza, como você passa pelas crises naturais de qualquer cliente desse porte. A gente acha, né? Sim. Que a pessoa ali que já atingiu um determinado patamar não tem mais problema. Isso não é verdade. Isso não é verdade. Talvez ali é que tenha mais desafios. Eu tenho sempre dito, né? Você chega no topo, e é no topo que você vai encontrando novos desafios e percebe que a coisa não para. Então o Wealth Planner é um profissional especializado a administrar todos os prestadores de serviço, administrar as questões burocráticas da família, as questões de impostos, planejamento de tudo que vocês podem imaginar, compra e venda de empresas, tem muita vertente, muita vertical que a gente trabalha. Não pode confundir com, né, eu sei, você trabalha com seguros. Seguros, na realidade, é um pedacinho do Wealth Planning, né, um pedacinho do que faz o Wealth Planner. O Wealth Planner em si, ele não trabalha de forma direta com o seguro, mas ele tem ali contato com todo o ecossistema de seguros, tanto patrimoniais, pessoais, de saúde, vida, de riscos empresariais, né? Então ele vai dizer quais seriam aqueles seguros que seriam ideais para o momento do cliente. Mas não é só seguro é um pedaço aí de várias outras partes, né? Sim, então não pode confundir, né? A importância enorme que existe aí dos consultores de seguros, dos corretores de seguros, dos life planners, mas não é isso. O Wealth Planner, então, é o especialista em gestão de grandes fortunas. Maravilha. E aí, já conectando um pouquinho com o nosso universo aqui do marketing digital, todo projeto de marketing, a gente começa definindo um objetivo. Onde que a gente quer levar aquela empresa, aquela nossa campanha de marketing, a gente define um objetivo a ser atingido ali. Na sua área, é por aí também? Você tem que começar com um objetivo junto com o seu cliente, traçar alguns passos, chegar lá. Como é que funciona? Muito bacana também essa pergunta. A gente trabalha, uma das coisas fundamentais, e essa é uma das partes mais importantes dos cursos que eu ministro, das aulas que eu dou, do trabalho de consultoria que eu faço, né, e falando especialmente para quem tem negócios no nosso segmento, é o KYC,
o Know Your Client, ou Know Your Customer. Conheça o seu cliente. Nesse processo, você vai entender uma série de coisas da vida do seu cliente. Sua idade, seu momento de vida, sua família, sua composição familiar, sua origem, né? E uma das principais coisas é entender quais são os objetivos desse cliente. O destino ao que ele deseja chegar. E a gente, em geral, divide de 1, 2, 5 e 10 anos. Né? A gente precisa enxergar onde é que o cliente deseja alcançar. Se ele está numa crise, se ele deseja sair dessa crise, se ele deseja vender sua empresa, se ele deseja só fazer o planejamento sucessório, iniciar o movimento de sucessão, seja aos seus filhos, seja uma administração profissional, a um outro empreendedor ou empresário. Então, sim, a resposta é clara e objetiva. A gente precisa identificar exatamente o que pretende o cliente. Começa por aí. Legal. E não sei se acontece no seu mercado, mas no nosso, às vezes, muitas vezes o dono da empresa, né, ele chega assim, e por indicação ele começa a ver que, por exemplo, o marketing digital hoje é indispensável, é essencial para quem quer ter uma boa performance com a sua empresa, porém, pela falta de conhecimento, né, na área do marketing digital especificamente, muitas vezes ele entra em contato com a gente e ele ainda não tem muito bem parametrizado o que ele deseja, né? E a gente tem que conduzir ele para algum caminho, para alguma meta. E a gente faz, por exemplo, um processo, acho que até parecido com isso que você falou, a gente faz um briefing, entende como que é a empresa dele, para quem que ele quer vender, qual que é o objetivo dele, se ele quer expandir, enfim. E no seu caso, quando o cliente chega até você, ele já tem às vezes isso meio que definido, ele sabe o caminho, ou você traz mais um leque de opções igual no marketing, que às vezes a pessoa acha que é uma coisa e são centenas de disciplinas juntas? Sim, é muito parecido, né? O que acontece é assim, eu divido, né? Tem clientes que chegam para você com uma visão mais clara do que pretende e muitas vezes ao você examinar, por exemplo, eu não fecho nenhum negócio antes de fazer um diagnóstico mais profundo, eu vou um pouco além do KYC. Eu preciso fazer algo absolutamente, a gente chama de bespoke, né? Sob medida para aquele cliente. Então é natural que ele não enxergue todas as opções. Isso acontece conosco mesmo, né? Sim. Nós vamos a um médico achando que temos um problema, quando a gente vai ver, a gente tem 3, 4, e o que você vive é só uma consequência desses 3, 4 problemas, né? Então você precisa tratar as causas. Então é muito comum, sim, o cliente vir com uma clareza daquilo que ele precisa, mas nesse processo de investigação, nesse processo diagnóstico, você observar que ele precisa de muito mais coisas. E ele mesmo, naturalmente, entende e aí fica mais fácil fluir do trabalho. Tem outros que seguem, é uma coisa que até existe na literatura da consultoria francesa, né? Que é o ideia fixa, ideia fixée. O cara tem uma ideia fixa, aquele cliente ele tem uma ideia fixa, ele quer aquilo. E por mais que você perceba que não é exatamente aquilo que funcionaria para solucionar o seu problema, para atingir o seu objetivo, você tem que lidar com aquela situação da identificação fixa do cliente numa determinada atividade. E aí a escolha do profissional. Ok, eu vou começar até que de alguma maneira eu consiga demover esse pensamento fixo, contornar e alcançar o que precisa. Isso depende muito do profissional, do momento que ele vive, do estilo do cliente e do estilo do profissional e da sua equipe. Ou então você de cara já alinha as expectativas que são possíveis de serem atingidas, tem uma conversa um pouco mais profunda e aí desvia para aquilo que deveria ser efetivamente feito. Eu confesso que sou um profissional que vai mais na segunda linha. Eu prefiro começar com o cliente já com mais clareza do que é possível ser feito. Já houve situações em que eu assumi, tudo bem, vamos começar com o cliente imaginando que é isso e a gente vai trabalhando, mas normalmente cria uma relação mais conturbada, né? Então o ideal é que a gente construa esse objetivo com clareza, disponha no tempo. Olha, esse tal objetivo aqui, o percentual dele é possível atingir em tanto tempo, esse outro percentual a gente consegue depois de atingir esse primário. Em geral, eu levo o cliente para um ambiente de planejamento, para ele perceber, então ele vai lá e acredita que é possível fazer tudo aquilo em um determinado período. Mas a gente entende que rolam uns desvios, sim, as coisas não acontecem, a vida é dinâmica. Coisas acontecem que impedem, né? Mercado, externalidades, economia, enfim, uma série de fatores influenciam para que aquilo seja atingido. Time, às vezes você tem lá algo para produzir, depende de um time, de repente esse time vai embora, acontece alguma coisa, enfim. Então aí você vai alinhando e o cliente vai percebendo como é possível atingir os objetivos dele um pouco mais de tempo, com um pouco mais de relacionamento, né? Existem técnicas que a gente utiliza para o cliente defrontar a realidade.
Daí você tem que ter um domínio muito grande, porque você vai provocar o cliente. O cliente vai se estressar com você. Né? E aí ele vai, enfim, em algum momento refletir e entender que realmente não dá. A ideia passa a ser dele e ele transfere um posicionamento de planejamento mais sólido. Né? Mas assim, são muitas variáveis. Né? Tem o cliente que não suporta ou você mesmo não consegue. E eu acho que o importante a gente dizer quanto mais você conseguir caracterizar um objetivo o mais cedo possível com o seu cliente, né, de forma mais harmônica, mais clara, sem conflito, melhor. Né? Mas sempre depende do outro lado. Né? Sim, é um acordo, né? É um acordo. Não, legal. E até para quem está assistindo, não sei se vocês viram que é bem parecido com o nosso universo do marketing. Que isso que você descreveu, se a gente pegar um recorte e falar assim, olha, está explicando sobre como que é a gente definir uma meta com um cliente, e muitas das vezes você descreveu basicamente o que a gente passa no dia a dia. E legal esse ponto de vista que você trouxe, essa forma de conduzir, porque realmente às vezes a gente precisa até confrontar um pouquinho o cliente e falar, ó, você contratou a gente como especialista, a gente está conduzindo você para o caminho correto, que vai trazer mais lucro, mais negócios, enfim. Então a gente às vezes precisa cutucar um pouquinho o cliente para esse lado. Eu acho que fica aí uma dica importante, né, com relação à sua autoconfiança. Né? Muitas vezes o profissional ali precisando de um contrato, querendo fazer resultado, ele acaba prometendo ao cliente algo que não tem como acontecer. Né? E isso gera muito mais problema do que você não ter o cliente. Essa autoconfiança de confrontar o cliente com muita educação, com muita nobreza, e mostrar o caminho, né? Fazer o cliente sentir o caminho que ele vai colher, geralmente é muito melhor. Como dirigente, né, de Wealth Planning, então, chega um ponto da nossa carreira que a gente já não atende mais direto. A gente coordena pessoas que fazem o atendimento. Muitas vezes eu lidava com promessas que eram feitas ao cliente que não tinha a menor condição de acontecer. O que eu fazia era, para conseguir transferir essa crise para um momento mais pacífico, era mostrar ao cliente aquilo que efetivamente era possível ser feito, de que maneira, deixando ele confortável, né, fazendo ele encontrar saídas e, em geral, acabava tudo bem. Mas o mais importante é a gente ter essa visão da realidade. Né? Sim. A gente vê, né, o marketing digital, vocês são especialistas nisso, tem esse, criou-se uma ideia de que você tem que fazer uma promessa de cumprimento de como é que eu, como Wealth Planner, vou fazer uma campanha que o cara vai ficar rico em 3 meses. Né? É difícil, né? Sim. Claro que você pode ter resultados extraordinários em um curto espaço de tempo, mas a gente tem que ter cuidado com essas promessas para não colocar. Sim. E o cliente também, muitas vezes, vem desejando aquilo que ele ouviu de forma pública e coloca nas mãos do gestor de marketing, do executivo de uma agência, querendo que aquilo aconteça na vida dele também. Nem sempre é possível. Sim, exato. Até no nosso processo comercial, a gente sempre instrui o nosso time de vendas para sempre alinhar bem a expectativa. Por quê? Um dos nossos valores da nossa empresa é a visão de longo prazo. Então, a gente não quer ficar com o cliente por apenas poucos meses. Nós temos clientes que a gente passou aí já 7, 8 anos e continuamos juntos. Por quê? A gente continua numa crescente gerando resultados. Só que aquilo, se lá no começo já tivesse um desalinhamento muito grande de expectativas, às vezes uma expectativa desalinhada do cliente porque ele ouviu falar no mercado, etc., a tendência é que em poucos meses o contrato se encerre ali, porque não fica uma relação muito saudável. De um lado, uma cobrança que não é possível de se realizar, e o time também ele fica estressado ali, né, com essa pressão, e o contrato acaba não vingando. E aí, por isso, a gente aprendeu, né, até colocou como um dos valores da nossa empresa, justamente, a gente tem a visão de longo prazo. A gente quer ficar com o cliente ali pelo máximo de tempo possível. E até uma coisa que você comentou, que às vezes a gente precisa também fazer um trabalho de educação do cliente, porque às vezes também é um tema novo, assim, ninguém é obrigado a saber tudo sobre todos os assuntos. Então, muitas das vezes, o cliente chega até nós, a gente tem que fazer todo esse processo de educação, explicar tudo que pode ser feito para aquele cliente, para gerar um resultado ali que a gente consegue identificar que é necessário para ele. Só que muitas das vezes é uma jornada de longuíssimo prazo, ou vamos colocar de médio prazo, pelo menos. E como que você faz para trazer, de repente, até argumentos para a pessoa ter uma visão um pouco mais de médio a longo prazo e não só de curto prazo? Olha, esse é um grande desafio que a gente enfrenta hoje em qualquer segmento, né? Lamentavelmente, com pandemia, crise econômica que é consequência dessa pandemia, de mudança cultural, as pessoas querem tudo muito rápido. Elas querem soluções para os seus problemas de maneira muito acelerada.
E a gente sabe que existem profissionais que digam, não, dá, é absolutamente possível, fique tranquilo, tem um dom, né? Tem ali uma capacidade de indução muito sofisticada e o cliente muitas vezes cai nessa, né? O que eu tento fazer é sempre mostrar que grandes objetivos eles são construídos com um dos fatores mais importantes da existência, que é o tempo. Nada de forma sólida é construído sem o tempo necessário, né? E em geral no começo de qualquer projeto você enfrenta muita dificuldade. Então eu já preparo o cliente para entender que ele vai passar por dificuldades no prazo curto, né? E aí ele não se frustra. Ele entende que aquele processo ele faz sentido. A outra coisa, eu acho que assim, é muito de você passar confiança, de se tornar confiável ao cliente, de jogar de forma muito honesta, muito clara e mostrar seu conhecimento naquilo que você faz. Porque o cliente também quer uma relação de longo prazo. Com certeza. Ele também quer uma construção de longo prazo. Então, é um desafio grande, porque você tem uma demanda do desejo das pessoas em ficar rica muito rápido, em fazer um grande lançamento digital, em ter a exposição da marca dela e etc. Mas isso é uma construção de tempo. Não é do dia para a noite, não é da hora para outra. E também depende de fatores, né, que a gente precisa entender. Qual é o nicho da empresa, quem é o cara, o que ele precisa, qual o tamanho do desafio. Então, construir esse planejamento junto ao cliente, eu acho que é muito importante. Talvez seria a maior dica. É você dar uma visão mais geral, mais ampla. Não pegar só os casos isolados que deram muito certo, mas pegar a média dos casos, né? Então eu vejo assim, tal cara fez o lançamento e tal. Uhum. Isso é possível? É possível, mas quantos por cento isso representa do todo? E na média? A média é essa. Legal, eu estou mais tranquilo. Porque o cliente vai... Se você promete uma coisa baseado no topo da pirâmide, o cliente vai se frustrar, porque pode ser que não aconteça. É maior a chance de não acontecer com ele. Quando você mostra a média, a gente chama isso de worst scenario, ou seja, o cenário mais pessimista, qualquer coisa melhor que aconteça, ele vai estar satisfeito com você. Então é passar sempre uma visão da dificuldade. Claro que a gente também vive um momento em que às vezes você dá o pior cenário e acontece um pior ainda. Mas a gente espera que isso seja sempre a menor das vezes, a menor das possibilidades, né? Então acho que trabalhar dessa maneira pode ser um grande avanço para quem está prospectando um cliente. E outra coisa, aí você me tocou, me lembrou de uma situação. Deixar a prospecção mais longa. A prospecção com um pouco mais de relacionamento, eu sei que é duro. Eu sei que todo mundo está precisando aí ganhar dinheiro, fazer bons contratos, recomeçar a sua vida. Todo mundo passou muita dificuldade, não me excluo disso. A gente também tem pressa de fechar negócios. Mas olha, em geral uma prospecção mais longa, um relacionamento mais longo com o cliente, em geral traz melhores frutos. Então tem que aguentar. Eu tinha um mentor que me falava aqui, venga el toro, né? Segura o touro aí, segura firme, faz uma prospecção mais longa. Em geral dá mais certo, viu, Daniel? Sim, com certeza. Até dentro do marketing digital, cada vez mais o inbound marketing, que é esse, vamos dizer, marketing de relacionamento, ele tem ganhado cada vez mais força porque tem produtos, principalmente quando tem um valor agregado maior, né, que não é uma compra por impulso, não tem como você, com um anúncio no Facebook ou no Google, às vezes convencer a pessoa de fazer aquele investimento, comprar aquele serviço, aquele produto. Então, o inbound marketing traz a pessoa para perto, a gente vai se relacionando e vai aquilo, prospectando ali, dentro daqueles que já estão prontos para comprar, a gente faz uma abordagem mais direta. Claro, faz um call to action mais forte, claro. Exato, aqueles que ainda não estão tão engajados, a gente busca caminhos para engajar, porque pode ser que a gente nem encontrou a dor específica dessa pessoa, então a gente precisa encontrar qual que é a dor dela, aí tem vários materiais que a gente pode mandar, e-mails estratégicos, que quando a pessoa engajar com aquele material, aquele e-mail, aí a gente sabe que, encontramos a dor dessa pessoa e agora a gente conduz ela por esse caminho de, vamos dizer, de venda, enfim. Legal. Fantástico. Aí uma coisa que me veio aqui, que acontece muito no nosso cenário, vamos ver se acontece no seu cenário também. Muitas vezes a gente fez o planejamento, tá tudo certo, começamos a trabalhar. Só que, de repente, né, aquela pessoa que às vezes é, né, mais autoritária, o CEO, alguém chega e quer mudar os planos, quer mudar no meio do caminho aquilo que a gente planejou. E muitas das vezes a mudança, até por inocência, vamos chamar assim, né, por falta de conhecimentos técnicos, pode comprometer o resultado geral da estratégia de marketing. Nesse cenário, quando vocês fizeram todo um planejamento, trouxeram a visão de longo prazo, e o cliente, do nada, vamos dizer assim, não, eu quero mudar isso aqui agora porque me falaram que é bom. Alguma coisa assim, como que você faz? Olha, puxa vida aqui, que isso é brabo e acontece muitas vezes, né?
Isso depende muito do estado de espírito, do tipo de time, qual casa você defende, né? Então, isso vai depender muito da instituição que você está, né? Isso no caso do Wealth Planning, né? Em geral, a gente é um pouco mais duro, né? De dizer, olha, isso aqui não está previsto, etc. Só que o planejamento, ele também assume, ele admite uma certa flexibilidade. Se existem eventos que permitem que aquela ideia do cliente faça sentido, então acho que é uma coisa importante. A primeira vez tem sentido. De repente, uma ideia nova que você não capturou no planejamento pode fazer sentido. Sim, é bem-vindo. Aí você tem que escrutinar. É aquela pressão que eu te falo, que eu utilizo uma técnica específica para fazer o cliente ter certeza e ele se vincular com a proposta dele. Tá? Aí eu acho que é importante o profissional de qualquer área de serviços complexos, e o marketing é um serviço complexo, é de deixar claro uma desvinculação da produção de resultado, o famoso disclaimer. Olha, ok, a ideia realmente faz sentido, mas não era o que a gente tinha previsto fazer. Então, você vai ter que suportar os resultados que virão a partir dessa medida substituída. Acho que é importante. Às vezes é uma ideia completamente fora do prumo. Isso é muito comum no Wealth Planning. O camarada foi lá, conversou com o contador dele, que tem uma visão diferente da sua. Às vezes pode ser certa, pode ser errada, mas ela é diferente da sua. Talvez ele não tenha a visão completa do sistema. Ou fala com advogado, ou fala com cara de seguros. Às vezes essas pessoas têm um relacionamento mais longo do que o Wealth Planner junto ao cliente. O que eu faço é convidar o cara para conversar comigo. Maravilha. Né? E assim, 90% das vezes o cara se torna até um parceiro de negócios. Ele entende, vou construir grandes amizades em situações como essas. Né? Até um amigo que mora muito aqui perto, foi um parceiro de contabilidade de muitos anos, de um dos meus escritórios, somos amigos até hoje. Nossa relação começou assim, o cliente ficou assim, não sabia, não tinha certeza, submeteu a nossa ideia a ele é um cara extremamente estudado, né, contestou, eu convidei ele para uma conversa, aí ele entendeu o quadro completo. Então, se você identificar que é um terceiro externo, convida para participar. Às vezes é o seu concorrente, né? Que leva lá, tem cliente que nunca tem certeza, nunca está seguro com você, ele vai num concorrente. E concorrente, a gente também é concorrente, né? Faz promessas diferentes. Exato. Não significa que são piores ou melhores. O que eu costumo dizer é assim, olha, você escolheu um médico, você está no meio da operação, se qualquer outro vai achar uma solução melhor, já está mais fácil, né? Uma vez eu resolvi um problema do tamanho do mundo para um cliente e depois que resolvi, o cliente, eu falei com outro advogado e ele me disse que qualquer um teria feito. Mas não era ele que estava aqui. E ele tem um relacionamento mais longo que o seu, que o meu contigo. Por que ele não fez? Agora é muito fácil falar. Então a gente tem que se posicionar muitas vezes. E tem situações em que não tem interferência nenhuma, é simplesmente uma ideia que pinta e o cara realmente é mais autoritário. Nessa hora eu aconselho a colocar o contrato à disposição. Né? Existe cliente para todo mundo, às vezes a gente passa por momentos mais difíceis, mas você lidar com alguém que vai impor uma situação na sua vida, naquilo que você é especialista e que vai turvar o seu resultado, porque se der errado a culpa ainda vai ser sua. Exatamente. Você precisa deixar isso muito claro para o cliente. E aí vem a tua capacidade de ter uma autoridade. Você nunca pode ser grosso com o cliente, salvo se ele for com você. Eu costumo dizer, olha, não é todo cliente está certo, não é assim. Respeito é importante em qualquer circunstância e se me desrespeita eu me permito levantar um pouco mais a voz, ser um pouco mais duro. É fruto da autoridade que eu tenho naquilo que eu faço. No entanto, todas as vezes que não for esse o caso, que não houver falta de respeito, tente entender o cliente e dizer, olha, eu sou especialista. Isso que você está me propondo não faz sentido, ao meu ver, para aquilo que a gente quer produzir. Portanto, eu deixo o meu contrato à sua inteira disposição. Se você quer seguir do seu jeito, eu não consigo fazer. Perfeito. Muito do que eu falo pro nosso time interno. Quando chegam essas ideias que às vezes parecem mirabolantes, né? A gente escutar, a gente analisar o cenário e verificar se dentro daquilo que o cliente expôs, que às vezes não está mais redondinho, né, mais tecnicamente enquadrado no que a gente aplicaria, mas se não dá para extrair alguma coisa de útil e a gente fazer um teste. Muitas das vezes a gente vai fazer um teste. A gente vai fazer uma campanha de anúncios com base na ideia do cliente. A gente reserva uma pequena verba que está disponível para o nosso marketing
e a gente vai e faz o teste. Se tivermos dados que comprovam que é bom, a gente continua. Claro. E se mostrar que é ruim, a gente mostra para o cliente que testamos a sua ideia e efetivamente ela não se comprovou satisfatória. Então, tem caminhos para ouvir, mas obviamente se for uma coisa muito bizarra, a gente tem que cortar, porque senão é aquilo. Vai recair a culpa sobre a equipe que está executando e aquilo, eu sempre falo, a corda vai estourar pro lado mais fraco, que no caso vai ser, no nosso caso vai a agência, porque aquilo, a agência pode ser substituída. O dono da empresa não vai se demitir porque ele deu uma ideia. E é importante ter isso em mente, Daniel, que o prestador de serviço ele é sempre a parte mais frágil de uma relação comercial. E tudo bem, né? E acho que é importante a gente fazer esse critério das 4 possibilidades. Se é uma ideia que eventualmente possa ser boa, fazer o teste, acho que o marketing tem isso, né? Acho que talvez no offline isso seja mais difícil. Vamos testar, fazer uma separação aqui, vai tarde demais, né? Mas acho que sim, acho que vale a pena, isso no caso de vocês, especialmente no caso de vocês. Segundo, ver se é uma interferência externa, de alguém que faça parte ali do hall de prestadores, né? Da família, traz para o jogo, tenta ouvir, tenta acalmar, mostrar o quadro inteiro. Terceiro, pode ser um concorrente. Aí é simplesmente se posicionar, mostrar que essa é a sua metodologia, que você é o especialista e tudo mais. E em quarto lugar, se for loucura, corta. Exato, com certeza. E indo nessa linha de lidar com pessoas que, né, às vezes são bem autoritárias, né, que eu imagino que você deve ter encontrado bastante pessoas com esse perfil. Eu vi num podcast que você fez com o Fred Furtado, ele comentando, né, conversando com você sobre a sucessão, né, na empresa, etc. E às vezes é um processo que a gente vai ter que pegar lá, às vezes, o founder, né, o fundador ali, e começar a educá-lo, a delegar, etc. E esse é um desafio que os gestores que estão assistindo a gente muitas das vezes passam. Por quê? Eles foram contratados para ser o gestor do marketing da empresa, às vezes como um gerente, um diretor, só que eles não têm 100% de autonomia para poder aprovar, por quê? Tudo precisa do dono, do CEO aprovar, só que aquilo, quem está no dia a dia é o gestor, o diretor, enfim, de marketing. E o CEO, vamos chamar assim, muitas das vezes ele não está no processo ali para entender todas as nuances e todas as decisões que estão sendo tomadas, só que centralizador, fica tudo na mão dele ali para aprovar. Que dica você poderia trazer para esse gestor? Como que ele pode convencer, vamos chamar o dono, o CEO, a delegar mais, passar mais responsabilidade para ele, visto que ele foi contratado para assumir essa cadeira? Show. Eu acho que assim, o mais importante não vai chegar no modelo ideal, né, de descentralização, da tomada de decisão, salvo se for um processo daquele gestor. Às vezes a gente também, daquele CEO ou daquele dono. Muitas vezes também o tipo de empresa, o tipo de negócio exige que aquele cara seja centralizador. Né? Então a gente tem que entender um pouco esse processo. Nem sempre é porque o cara quer. Às vezes é porque precisa que seja assim. Né? Dadas as responsabilidades que ele tem, dado o objetivo que ele quer atingir. Acho que o mais importante, né, nesse caso é entender qual é a metodologia de tomada de decisão a quem você se reporta. Então você compreender profundamente qual é o modelo de tomada de decisões daquela pessoa a quem você se reporta facilita o seu jogo. Porque você constrói o seu argumento, você constrói a decisão a ser tomada de acordo com o modelo de pensamento que justifica aquela pessoa te dar suporte. E olha, a verdade é assim, depois de muitos anos trabalhando, eu percebi que não existe um modelo ideal. Se é o centralizador, se é o descentralizador. Eu já trabalhei com descentralizadores péssimos, já trabalhei com centralizadores péssimos, com centralizadores incríveis, com descentralizadores incríveis. Eu tinha uma crítica muito grande ao CEO que ia no micro detalhe. Hoje eu apoio esse cara, eu entendo que em alguns cenários não tem jeito, o cara tem que estar ali mesmo, toda dividida, por uma série de razões. Acho que o importante é chegar nos objetivos, a ser eficiente, eficaz naquilo que é possível. Então, se você entender como é que é o modelo de tomada de decisões daquela pessoa, constrói seus argumentos, se adapta. É melhor do que você tentar mudar a pessoa. Perfeito. Então, se adapta. Bom, o cara gosta disso, disso e disso, e que eu chegue com essa apresentação, vai facilitar e vai agilizar o que eu preciso. Né? Facilita a aprovação. E ele vai dividir contigo a responsabilidade pela decisão. Então, às vezes é legal ter um centralizador porque ele chama a responsabilidade decisória para ele. Então, se você tem muita liberdade, meu amigo, também se errar, a culpa é inteira sua. Né? A responsabilidade é inteira sua. E a gente sabe que muitas vezes a gente não erra porque a gente quer. Né? Eu me lembro de uma coisa que eu vi o Silvio Santos falando. Né? O camarada não sai de casa, eu vou errar, eu vou detonar, eu vou fazer tudo para dar errado. Né? Ele só precisa de um psicopata, mas isso é incomum.
né? Então, assim, se você tem isso claro na sua cabeça, que a pessoa também não quer que você erre, né? Você dividir a decisão é muito importante. Então se adapta ao modelo daquele a quem você se reporta. Eu acho mais fácil. Maravilha, gostei. Tem uma estratégia que a gente adota com alguns clientes, que a gente sabe que tem uma liderança às vezes um pouco mais centralizadora, é a gente começar a entender o que esse líder ele espera ver, por exemplo, num relatório. Exato. Porque às vezes é a nossa visão técnica, a gente tem alguns números, indicadores que nós precisamos acompanhar ali, só que para convencer que o trabalho está andando, às vezes a gente precisa até trazer alguns números a mais, indicadores diferentes que podem nem ser os principais, pode ser até um indicador às vezes meio de vaidade, mas se a gente trouxer junto da apresentação, faz com que o tomador de decisão ele entenda que, tipo, não, tá indo para o caminho que eu esperava que... E Daniel, sabe uma dica que eu dou? Assim, a gente fala com bastante gente de marketing. Traz os dados, mas também de forma comparativa. Sim. Mostra a evolução. Olha, quando eu peguei, os dados eram esses. Ainda que não sejam os dados ideais, a gente já teve um incremento de tanto. Ou lida com a realidade, a gente que teve um decréscimo, mas a gente precisa ajustar isso para haver uma evolução. Então acho que é importante também comparar os dados, porque facilita para o centralizador. Com né? certeza. Em geral, o centralizador ele gosta de dados, né? E ele gosta também de uma personalidade por sobre esses dados. Então, acho que isso facilitaria para a galera poder entender. Eu costumo fazer isso, né? Eu era muito atacado, né? Pô, eu queria chegar nisso e não cheguei, então, mas olha, quando eu peguei você, a situação era essa. Né? Vamos evitar o caos, né? Acho que é o mote aqui do programa. E eu mostrava qual era a evolução que eu tinha conseguido atingir naquele ponto, naquele momento. E quais eram os indicadores que existiam fora do próprio negócio que poderiam potencializar aquele resultado que havia sido dado. Então, eu acho que seria legal para facilitar a tomada de decisões. Isso a gente usa até, vamos dizer, de forma estratégica, a gente nunca traz um dado isolado, porque o dado isolado, ele é o que é, por si só. Só que quando a gente traz dentro de uma história, de um contexto, Perfeito. a gente pode estar naquele mês especificamente ter tido uma baixa, uma diminuição dos resultados, mas quando a gente olha um retrospecto de 12 meses, foi crescimento atrás de crescimento, e às vezes esse é o primeiro mês que houve uma leve baixa ou uma estagnação. Então, não quer dizer que o projeto como um todo é de se jogar fora. Não, a gente veio crescendo nos últimos 11 meses. No 12º, por algum evento, não bateu Perfeito. a meta. Isso facilita a vida de todo mundo para comprovar que o trabalho está bom. Houve, às vezes, algum problema que a gente tem a oportunidade agora de corrigir, porque identificamos uma falha, números, etc. E a gente parte para essa abordagem ali que facilita bastante. Aí, pensando assim, né, muitos gestores eles acabam conseguindo lá a tão sonhada equipe própria, né? Ou seja, através de agência, como nós, da consultoria digital, né, do Grupo Du, ou então, às vezes, eles vão contratando internamente. Só que muitas das vezes esse gestor, ele está acostumado com a parte técnica, ele consegue ter todos os relatórios, os números, mas tem a camada pessoas. Que dicas você daria para que esse gestor que, por exemplo, contratei a agência do Daniel, a consultoria digital, que dicas de gestão você poderia dar para ele usar no seu dia a dia para que ele possa extrair o máximo dos prestadores ou da equipe interna também, enfim, o que você traz de visão para ele? Show de bola. Você diz o gestor de marketing no ambiente, no ecossistema para quem ele está prestando serviço. Que ele tá... Ou o cara que contrata. Contratou, O contratante... Olha, é difícil porque aí você tem que vestir o sapato de outra pessoa, né? A gente não sabe exatamente a dor. Às vezes o cara contrata uma agência de marketing no puro desespero. Sim, ele acontece. não conseguiu atingir resultados, está ali na batalha, está ali na luta, já tentou de vários modelos distintos e simplesmente não chega no resultado. Às vezes são exigências de modificação do produto, da pessoa, enfim, uma série de fatores que talvez ele não esteja disposto a fazer ou que talvez não façam parte do processo dele, que ele não consiga entregar e tudo mais. Então, aí são situações assim mais duras, né? Para esse cara o que eu posso dizer é, olha, calma, o problema não é a contratação, o problema é as pessoas e tal. Às vezes é alguma coisa que você tem que estar mais preparado para ouvir, né? E descansar um pouco e mentalizar um pouco, então, calma. A outra situação é que tem muita promessa, né? A gente vive uma era aí dos influenciadores que atingem centenas de milhões, e o cara acha que se fizer igual o cara, vai atingir, mas não se tem uma expectativa histórica de que aquilo seja um dado confiável, de que todo mundo pode atingir aquilo. Então, aí é realmente você alinhar expectativa, ter um pouco mais de calma. E terceiro é confiar. Você precisa confiar nas pessoas que você contrata, né? Ter uma solidez maior no momento de contratação, fazer um bid, né? Isso é uma prática muito importante no wealth planning.
Você pode ter, por exemplo, um contador maravilhoso, mas ele não se adequa ao jeito daquele cliente, né? Então acho que é importante o cliente fazer o bid, falar com vários fornecedores, ver aquele que fala a sua língua, não contratar qualquer coisa. Eu já fiz isso. Então a gente precisa manter o canal ativo aí, né? O meu Instagram ativo, contrata alguém que é mais barato. Cara, é uma porcaria, assim, não vale a pena. Tem gente que é especializada em pegar modelos, então fugir um pouco disso, né? Existem nichos que talvez isso faça sentido, mas é conversar o máximo possível com o maior número possível de fornecedores até aquele que se encaixe, que fale a realidade. Não acredite em promessa maluca. Cuidado com isso também. Acho que contratar uma equipe que tem um tempo de existência, uma vivência, que fale franco, talvez faça mais sentido. Sim, né? Isso aí que você falou faz total sentido com o que a gente prega. Quando a gente está ali na mesa de negociação, a gente explica para o cliente a realidade. A gente traz ali os números, os cases, mostra o que é a média, porque às vezes muitas agências trazem a exceção. Estourou ali com algum cliente, foi muito bom o resultado, mas não é o comum. Então, a gente traz alguns cases para comprovar justamente que quem está nos contratando pode ter essa confiança de que o que a gente vai fazer é o melhor possível dentro daquele escopo contratado para gerar o melhor resultado para a empresa ali. E a gente precisa dessa confiança, porque uma das vezes que, no momento que a gente é contratado e a gente vira, vamos dizer, o executor ali de muitas atividades, se a gente não tiver autonomia para executar, a coisa acaba ficando muito travada, e isso é típico nos projetos de marketing. A coisa às vezes chega um momento que trava, porque o gestor não quer aprovar de cara o que a agência está fazendo, mas o tempo é curto e ele vira o gargalo. E aí, por ele virar o gargalo, o resultado não vem, porque a gente perdeu a janela de publicação, a data comemorativa, alguma coisa nesse sentido, e não usou as ideias que a agência trouxe, que nós, como agência, a gente atende dezenas e dezenas de clientes todos os meses. Então, sim, o nosso conhecimento geral como empresa é muito mais amplo do que o do cliente que está ali, e às vezes o cliente não aproveita desse ponto aí. Que aí até queria saber se na sua área o pessoal tem um pouquinho assim de receio assim, não, mas é um consultor novo, ainda não me conhece, é uma consultoria externa. Será que é bom mesmo? Tem um pouquinho desse pezinho atrás? Ou... tem muito, né? Se você não faz parte de uma instituição que já oferece isso a clientes que já estão acostumados a ter o tipo de serviço que eu faço, aí é muito mais difícil, né? E aí que eu digo que o relacionamento ele se estende um pouco mais, ele fica mais longo. O que acontece é que é da essência da nossa atividade conhecer profundamente o cliente e atribuir à nossa técnica a fórmula dele. Então, né, no nosso caso, nem sempre, ou talvez raramente, a coisa que você aplica a um cliente vai funcionar exatamente igual para o outro. Perfeito. As características são muito diferentes, né? E aqui eu acho que fica uma dica para a galera de gestão de marketing e tal, porque eu tenho visto bastante isso, né? Acredite, fórmulas que fazem sentido para uma determinada empresa, para uma determinada pessoa, talvez não faça para outra, né? Eu me lembro, eu tive uma experiência super negativa com um super especialista e tal, foi o valor que eu mais investi, que a gente mais se entregou e com menor resultado. A gente percebia que ele não tinha entendido como é que era o nosso nicho, como é que era a linguagem, e utilizou uma ferramenta assim, mais geral, mais genérica. Na nossa atividade, isso é ainda muito mais profundo, né? As origens, as condições econômicas de cada família, de cada pessoa, de cada empresa, são muito diferentes. Então, eu preciso passar um bom tempo. Aí vem a experiência. Com 22 anos de carreira, tendo atendido tantos clientes quanto eu atendi, você consegue ser mais célere, mais rápido a chegar no entendimento da fórmula daquela família ou daquela pessoa ou daquele negócio. Então fica mais fácil de você montar um planejamento que tenha mais a ver com aquela cultura, tenha mais a ver com aqueles objetivos pretendidos, com aquele jeito de ser daquele ecossistema, seja familiar, seja unipessoal, seja mesmo de uma empresa. Então, aí vem técnicas, né? Eu, por exemplo, utilizo uma técnica de análise SWOT, que você aplica com entrevistas com todas as pessoas mais importantes e relevantes da empresa. Se a empresa for maior, né? Se ela tiver mais do que 50 funcionários, tem que fazer alguns testes externos. Mas isso a gente consegue fazer muito rápido, dada a experiência. Se você puder entender qual que é a fórmula do seu cliente, qual é o mercado dele, para quem ele vende, qual é o seu ciclo de venda, né? Como é que é o composto de decisão dos negócios, olha a tendência a facilitar o seu trabalho, sem chegar com fórmula tão pronta. Sim, a gente evita essas fórmulas prontas, a gente tem a nossa metodologia de trabalho. Metodologia é diferente de fórmula. Exatamente, e a gente traz essa metodologia onde a gente até explica
para o cliente que a gente vai aplicar um processo de marketing digital ali, onde a gente vai entender o que funciona para ele. Então, desde melhor data de aprovação, quanto de antecedência a gente tem que mandar o material, qual que é a linha de comunicação, qual que é o ICP, né? O ICP, o Ideal, o Customer Profile, tudo isso a gente vai levantando para desenhar. A gente brinca, né? Na nossa área tem uns nomes bonitos, né? Como que a gente cria uma máquina de vendas. Uau, isso é legal. Falou máquina de vendas, eu mesmo já quero contratar. Sim, então, a gente tem que usar uns nomes bonitos que a gente é do marketing, certo, né? Certíssimo. E a gente explica para o cliente que para construir essa máquina de vendas, a gente vai ter que ter um processo, que aquilo não é milagre, não é uma coisa que vai gerar resultado, é um processo consistente que vai levar a gente até onde a gente espera, e não é com saltos. É um incremento. Mês após mês vir incrementando. A gente acredita bastante nessa filosofia. Não tem grandes saltos. É o 10% ao mês que daqui a um ano já virou mais Fantástico. Que 100%. A gente sempre acredita. De novo, já fiquei com vontade de contratar a agência. Que bom. Então, daqui a pouco terminando, sai com o negócio daqui. A gente vai conversar. E aí, você, né, que já lidou aí com centenas e centenas de donos de empresa, empresários, enfim. Como que você enxerga que o empresário vê o setor de marketing? Porque, assim, todos os setores, obviamente, são importantes. Não tem nenhum setor que não é importante na empresa. Mas qual que é o grau de importância do marketing para as empresas? De novo, depende muito do mercado, né? Então, existem mercados que o marketing é o próprio negócio, né? Sim. Então, é a confiabilidade da marca, o tempo que ela já existe no mercado, o nicho que ela atende. Mas para a maioria das empresas, para a maioria dos negócios, o marketing é absolutamente essencial, né? O marketing não é só publicidade e propaganda. O marketing é um estudo de mercado. Perfeito. É você compreender qual é o ecossistema que aquele negócio está inserido, né? Os novos mercados que você pode explorar. É mercadologia, né? Então, assim, é a ciência de vendas. É a ciência de entender qual é o melhor processo para chegar no cliente, para aumentar seus tickets e tal. Então, assim, a importância em geral, especialmente daí depois da década de 90, todo mundo olha para marketing como uma das áreas mais estratégicas de um negócio, né? Uhum. Tanto é que a gente teve uma leva, especialmente a partir dos anos 2000, de CEOs de grandes empresas serem profissionais de marketing, né? Terem feito marketing. Então, eu acho, sim, na minha concepção, ele é essencial. Essa é uma das coisas que eu levo na minha consultoria atual. Então, uma das coisas mais importantes é realizar a ativação de marketing, posicionamento em redes sociais, geração de autoridade, a exploração de autoridade do dono. Se você fala de uma empresa de serviços, eu que estou mais nichado em escritórios de advocacia, consultoria, contabilidade e escritórios de agente autônomo, a gente precisa utilizar muito isso. Então, é fundamental. Tem que ser feito com elegância, entender qual é o alcance máximo que é permitido se fazer naquela atividade. Então, assim, mas é essencial. E a maioria dos donos com quem eu falo hoje, a grande busca deles, né, embora eles achem que o marketing vai salvar tudo, e nem sempre faz tudo, ou quase nunca, ele é mais um dos elementos essenciais, a preocupação é grande, viu, Daniel? Então, acho que tem aí um mercado incrível para o gestor de marketing atuar. Sim, com certeza. Uma coisa que a gente sempre fala, óbvio, o marketing, a gente sempre puxa a sardinha, é super importante, né? A gente levanta essa bandeira, só que o marketing sozinho, ele não gera todo o resultado. Por exemplo, alguns produtos, o marketing vai lá, divulga e a venda acontece Sim. sozinho, porque o próprio cliente pode entrar no e-commerce e realizar a compra. Mas principalmente para aqueles negócios que requer uma conexão com o time comercial, o marketing vai trazer o cliente até a porta. Dali para frente, tem que ter o time comercial para atender bem e o discurso de marketing tem que estar muito alinhado com o discurso do comercial. E esse é um pedaço que eu tenho feito bastante. Então, aproveitar e tornar mais eficiente o processo de marketing, né, de divulgação da marca, desde o branding, né, isso as pessoas às vezes falham, né? Então, desde o branding até realmente colocar o cara na porta do negócio. Só que é um grande funil, você tem ali um meio de funil muito grande, você tem que ter alguém que faz a parte final, e aí a preparação comercial. Eu gosto muito de alinhar o marketing ao comercial, né? Sim. Acho que esse é um paralelo que tem que ser feito, e cada vez mais. Então, o marketing tem que melhorar para tornar o processo comercial mais fluido, não top da promessa gigantesca que depois o vendedor não vai conseguir entregar, e a gente tem que preparar melhor o vendedor que conecta, né, o serviço ou o produto ao cliente, em que ele tenha uma capacidade de ajustar os interesses, né, equilibrar os esforços e fazer acontecer. Então você falou absolutamente tudo. E aqui é o começo do meu trabalho hoje em dia. Conectar o marketing, ativar o marketing e desenvolver o camarada que está na frente de vendas. Perfeito, porque a briga eterna é
marketing está gerando leads fracos ou desalinhados e marketing vai falar que o comercial que não está fazendo o papel dele de fechar os leads que a gente leva. Mas por isso que tem que ser... A gente não gosta de trabalhar ou marketing ou comercial. A gente fala que o nosso time é de marketing e vendas. Perfeito. É junto. Não é uma coisa apartada que um toca a bola pro outro e depois não sabe o que aconteceu. Quando um deu um passo, o outro tem que saber qual que foi esse passo para que ambos conversem na mesma língua. Porque Perfeito. Senão, um prometer banana e outro vender maçã, Exato. não vai exato. dar Perfeito. certo. Aí agora eu queria te perguntar uma curiosidade. Qual que foi o cliente mais difícil que você já teve que trabalhar? Obviamente, não precisa citar nomes aqui, mas qual que foi o caso assim, mais curioso que você já pegou aí, que deu mais trabalho para você? Olha, houve vários, assim, né? Acho que uma carreira longa você tem dificuldades diferentes, assim. Algumas que até viram depois coisas engraçadas para você contar na sua história, né? Eu chamo de histórias para os netos, né? Uhum. Tem umas que as pessoas preferem e tal, mas eu quero trazer um pouco da realidade aqui, né? Não talvez naqueles clientes que a galera está acostumada a ouvir minhas histórias, gostam mais, né? Cara, difícil quase sempre é, né? O Wealth Planner assim, tem um conjunto de conhecimento, um conjunto cultural, uma vivência bastante ampla, bastante profunda, e ele vai lidar com clientes que às vezes têm um sucesso financeiro, às vezes não, 99,9999% das vezes, muito maior do que o seu. E ele chegou naquilo sem tanto estudo que você teve, mas também com esforço extraordinário. Sim. Então já é conflitivo pela natureza da própria relação, né? E aí você tem que ter muita habilidade, a gente é preparado para isso. Eu peguei, depois que eu li a pauta, assim, cara, eu quero trazer 3 casos, assim, que talvez isso possa iluminar a turma aí, né? Bom, o número 1, assim, que acho que foi o meu cliente mais desafiador, né? Já a fórmula de contratação, nossa, cara, assim, foi muito difícil, era um cara bem centralizador, ele tinha um grupo de empresas. O grande lance dele, né, é que ele era um cara, assim, ele queria coisas muito grandes. E quando você olhava para ele já era um cara grande, daquilo que ele estava para o que ele queria, dadas as condições dele, cara, assim, era muito difícil. E eu percebia que os fornecedores dele ficavam muito pouco tempo com ele. 2 anos, 1 ano e meio. Naquela época isso era pouco. Uhum, sim. E eu falava, meu Deus, cara, como é que eu vou atender esse cara? Sentia até um pouco assim, a gente, né, percebe um pouco assim de uma certa loucura, de um ponto de vista positivo. E era um cara muito difícil, né? Mas a gente se tornou muito amigo, cara. E eu acabei ficando 11 anos com ele, né? Foi um cara que eu aprendi pra caramba, assim. Mas, olha, não foram poucas as vezes que eu falava, meu, isso aqui não tem como eu resolver. Eu atravessava a madrugada, eu virava pra minha esposa e dizia, olha, finalmente, assim, isso não tem o que fazer. E ele tinha uma característica, cara, muito difícil de levar e era uma coisa muito dura. Ele transferia pra você aquele problema. Ele fazia você se sentir responsável por aquela situação. E aquilo tinha sido dado causa há muitos anos, né? Mas você comprava essa briga para provar que dava para sair assim. Então, foi muito desafiador, eu aprendi pra caramba. Acho que teve uma coisa legal, porque à medida em que o que ele desejava era muito grande diante daquilo que ele estava, e eu percebi assim, o quanto o desejo de construir algo pode impactar na construção desse algo, ele também me permitia ser um pouco mais ousado, assim, né? Então eu era bem jovem quando eu comecei a atendê-lo, né? Bem mais jovem. E, cara, foi impactante, assim, as coisas que eu via que davam certo, que não davam certo, então havia essa relação. Mas foi uma relação sempre muito difícil, assim, eu tinha medo de chegar um e-mail do cara, né, da equipe, né, porque assim, ele abalava o time, sim, ele deixava sempre sob pressão, né, e assim, mas, cara, de verdade, por mais difícil que tenha sido, talvez tenha sido uma das pessoas com quem eu mais aprendi. Queria musculatura, né? Queria muita musculatura. Então foi um período extraordinário, assim. Ele pega 2 fases da minha carreira. Uma fase que foi muito difícil, assim, eu tinha pouquíssimos clientes, e eu precisava ter uma equipe maior, nem sempre era fácil pagar as contas, mas tinha que se manter muito forte. E ele pega depois uma outra fase quando eu voei, né? Em que eu comecei a ter muito mais clientes, e ele se tornou só mais um. Então aquela relação que a gente tinha, ela foi se dissipando, né? Mas foi incrível, cara. Então, mas um cara muito, muito difícil. O segundo, cara, era um senhor de idade. Aí esse aqui era brabo mesmo. Ele já tinha mais de 80 anos de idade. Ele no desespero da existência, né? Um homem muito, muito rico.
no desespero da sua existência, como eu sempre digo, riqueza não é tudo. Ele tinha chegado no auge ali da sua vida, mais de 80 anos, se apaixonou por uma mulher muito mais nova, que se apaixonou por ele. Eu sei que vai estar muita gente rindo agora na hora que eu falar, mas isso é real, eu testemunhei isso, fui padrinho de casamento até. E ele, nessas circunstâncias de vida, ele no desespero, ele doou tudo que tinha para os filhos. E ficou quase que sem nada, né? Então a gente precisava reconstruir a vida dele. E eu vi um homem de mais de 80 anos reconstruir sua vida com muito pouco perto do que ele tinha. Mas ele era um homem muito difícil, eu acho que talvez dado até pela idade, pelo nível cultural que ele tinha. Daí era alguém que tinha uma cultura muito maior que a minha, uma experiência e uma vivência muito maior que a minha. Então sempre era muito difícil lidar com ele, as vontades dele, assim, né? Para você ter uma ideia, a gente marcava uma reunião às 8 horas da manhã, eu chegava às 7, porque eu sabia que ele poderia ter alguma coisa ali. Ele tinha chegado às 6h30 e estava pé da vida porque você tinha deixado um senhor de idade esperando por mais de 30 minutos. Então, assim, tinha toda essa parte difícil, dada a condição, talvez pela idade, talvez por... né, um camarada que, imagina, nasceu numa fortuna enorme de família, né? Um cara que ficou no colo da Tarsila do Amaral, que pertenceu a toda a cena mais importante do Brasil. Então, assim, é um cara que está acostumado a ser atendido no maior grau Sim. que ele possa, né? E aí também aprendi bastante. Foi uma relação também bastante interessante. Lamentavelmente faleceu em 2000. Lamentável não, já estava bem velhinho mesmo. Viveu bem. Mas faleceu aí em 2020, tinha reconstituído toda a sua vidinha. E um terceiro, cara, que era vou pegar esses três, tem muito mais, mas eu vou citar esses três. Era um homem muito poderoso, né? Ainda é. E era um cliente de um banco específico. Um cara que tinha vindo do nada e construído um super império, assim, né? Eu não vou nem falar o segmento, senão as pessoas vão matar, né? E assim, ele tinha muitas coisas, cara. O tamanho do ativo dele era extremamente complexo, era muito difícil de administrar pelo tamanho. Uhum. Não pela complexidade do negócio, mas pelo tamanho, era muita coisa. E aí houve um episódio que, para solucionar uma situação específica dele, a gente falou, olha, para solucionar esse problema, eu vou dar um exemplo, assim, né? Você tem que construir um navio. Para construir um navio, tem um custo assim, funciona assado, etc. E leva um determinado tempo. Mas você também pode passar pelo seu problema numa canoa. O risco da canoa é muito maior do que o risco do navio. O navio é seguro. Ele assumiu o risco de fazer a canoa. Mas para você ter uma ideia, faltando poucos dias para a gente fazer a entrega dessa canoa, ele pediu para que fosse construído o navio. Disse, não, agora eu quero um navio. Isso não tem como. Já foi. Eu não tenho nem como contratar pessoas, nem que eu contrate todos os prestadores de serviço do Brasil, eu consigo construir sua canoa. Mas ele não era um cara habituado a ouvir não. E ali eu tive que ser muito firme, muito duro, e eu apanhei de tudo quanto é lado. Então foi muito difícil o atendimento, e sempre era assim, né? E esses acho que são os três assim, mais desafiadores, mas também um cara com quem eu aprendi muito. Todos eles, cara. Imagina. Eu extraí coisas excepcionais, assim. Maravilha. E aí, até chegando aqui já quase nos nossos finalmente, essas três histórias que você trouxe aqui, querendo ou não, todas elas são baseadas no relacionamento com pessoas, às vezes, né? Pessoas mais difíceis, né? Da gente lidar, a gente precisa de um pouquinho de traquejo ali, de jogo de cintura, vamos chamar assim, né? Que dica você poderia trazer então agora para os gestores e gestoras que estão assistindo a gente, para que eles possam desenvolver mais essa habilidade que você tem muito forte aí, que a sua carreira trouxe, de lidar bem com pessoas difíceis, que eu acho que isso é uma dica valiosa que você pode deixar aqui no nosso papo, para essas pessoas que diariamente estão ali na batalha, querendo aprovar uma campanha, aprovar a contratação de uma nova agência, enfim, de novo prestador, só que ele tem que passar pelo fator pessoa. A gente falou de várias questões de números, metodologias, etc., mas e o fator pessoa? Olha, essa é a coisa mais importante de todas. E por mais às vezes que você tenha muita habilidade, talvez ela não seja suficiente. Então, primeira dica, eu vou dar algumas. Claro. A primeira dica é paciência, nem todo mundo vai te aceitar, é a vida. Em fases de crises como a que a gente está vivendo, mais relacionamentos quebram, né? Você pode ver o número de pessoas que se separaram, empresas que acabaram fechando, sociedades que se desfizeram. Então, a gente está vivendo já numa normalidade baseada no momento anticíclico da economia, dessas coisas se desfazerem. Então, você tem que ter uma habilidade para poder contornar. A segunda coisa que me ajudou muito, tá? Porque eu sou um cara muito fechado, assim, parece que não, mas eu sou super tímido. Foi ler biografias.
biografias de pessoas importantes, assim, que passaram por coisas muito mais difíceis do que um processo de vendas ou um processo de atendimento. Então, por exemplo, a biografia de Nelson Mandela, né? De Winston Churchill, de Barack Obama, não importa qual é a inclinação política ou filosófica dessas pessoas, mas elas enfrentaram coisas muito difíceis, né? Mandela e Churchill, para mim, me ajudaram muito a entender, cara, que você completamente subjugado, social. Você imagina o que esses caras passavam? Eles foram condenados pela maioria das pessoas, né? A gente pega o Churchill depois da história, uau, que cara extraordinário, mas as pessoas se esquecem da Batalha de Dardanelos, né? Foi condenado pela sociedade britânica à época, né? Lamentavelmente cometeu um erro estratégico no teatro de guerra, perdeu uma série de jovens. Então você imagina a condenação que esse homem teve que suportar na vida. Então ele teve que reaprender a se relacionar e observar as características dele, de como ele se relacionou utilizando as palavras, o poder da oratória, é muito importante. Nelson Mandela foi considerado um terrorista, ficou décadas preso, viveu a dor do cárcere, perdeu tudo o que tinha, o que não tinha, não conseguia nem ter contato com as pessoas que amava durante um bom tempo da sua vida e volta a ser presidente de uma nação tão importante. Imaginar o que esse cara viveu, eu acho que pode ser assim um alento para as pessoas. Pô, peraí, calma, o meu problema não é tão grande quanto que essas pessoas extraordinárias. E às vezes, o que você está vivendo no meio da história nem parece com o fim que é possível acontecer. Então, se tem ali alguma tensão, calma, segura as pontas, se relaciona, tenta ter o máximo de empatia possível, criar limites, que o fim vai ser melhor. Maravilha. Estamos chegando aqui no final do nosso papo, tá muito legal, mas a gente precisa controlar o tempo, senão a gente vai ficar aqui a tarde inteira conversando. E no final de todo episódio, eu pergunto para quem está aqui batendo um papo comigo, qual que foi o maior insight, a maior sacada assim que você pegou aqui, até para trazer um ponto de atenção para quem está assistindo, que a gente falou de tanta coisa, mas dessa nossa conversa, se você fosse destacar um ponto que a gente conversou, o que você acha que foi o mais legal? Eu acho que a proximidade dos mercados, né, de serviços, assim, eu acho que o que eu vivo como health planner, como advogado, vocês vivem como gestores de marketing, no final do dia, pessoas. Não se define ao tamanho de uma empresa, ao tamanho de um negócio, a atividade que você performa. Pessoas, é lidar com pessoas. Eu acho que esse é o grande insight que eu peguei dessa nossa conversa incrível aqui. Legal. E o meu, sempre também deixo a minha palhinha aqui, quando você falou sobre os clientes difíceis, que a gente, né, falando aqui, chegou que o difícil te gera a musculatura. Eu brinco que gera casca, né? Você fica casca grossa. É nesses momentos que você aprende para valer, que você vê ali que, putz, eu evoluí, eu subi para um próximo nível ali, porque eu encontrei um desafio, às vezes é maior do que aquele que eu imaginava que eu era capaz de suportar, e isso me fez me transformar num profissional melhor, e por que não, né? Uma pessoa melhor, mas bem preparada. Então esse é o meu, com certeza, meu insight aí. Pisa, muito obrigado aí pela sua participação aqui no nosso... Tô até gelado aqui de... nosso papo aqui. E como que o pessoal que está assistindo a gente faz para te encontrar? YouTube, redes sociais, como que... Obrigado, legal. Bom, acho que o meu canal principal hoje é o Instagram, o @Pisa com Z só, Pisa Ricardo, acho que deve deixar em algum... A gente deixa aqui na descrição do vídeo. Em algum lugar. E o meu canal no YouTube, que está recém-lançado ou recém-relançado para essa nova fase de vida, tentando ajudar empresários do setor financeiro, né, as agências e os escritórios de agente autônomo, os escritórios de advocacia que estão em fase de expansão. E eu estou aqui à disposição de quem quiser também fazer um dos meus cursos. É isso aí, é tentar iluminar o máximo que a gente puder através desses dois canais. Maravilha, show de bola. E você que assistiu até aqui, se você ainda não deixou o seu like nesse vídeo, deixa aí, agora esse é o momento. Se você não é inscrito no canal, se inscreva e ative o sininho. E você vai encontrar todas as redes sociais, o canal do Pisa, aqui na descrição do vídeo, para você poder acompanhar ele. Estou acompanhando o trabalho dele, tá bem legal. Assisti os últimos 2 episódios do podcast dele lá, do The Legacy, né? The Legacy Cast, tá muito legal, onde ele entrevistou, por exemplo, eu vi que você bateu um papo lá com o Fred Furtado e tal. Irmão. Foi bem legal, então convido vocês a darem um pulinho lá. A gente se vê num próximo episódio aqui do Marketing Sem Caos, que é o quadro aqui no canal da Consultoria Digital, onde a gente ajuda você a acabar com o caos aí no marketing da sua empresa. Show. Isso aí. Muito bom, cara. Delicioso. Incrível. Fluiu bem.